Olá, gente, tudo bom? A entrevistada de hoje é nada mais, nada menos do que a neurocirurgiã Alessandra Gorgulho. Ela integra o corpo clínico da Rede DOR aqui em São Paulo e é referência em cirurgias minimamente invasivas em tumores cerebrais aqui no país. Uau! Doutora, muito obrigada por você ter separado um tempo da sua agenda corrida e ter vindo aqui hoje compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Imagina, é um prazer o convite, obrigada mesmo. Acho fantástico tudo que você faz em termos de iniciativa, de trazer todas essas entrevistas com qualidade, com conteúdo. Então, eu só fico lisonjeada com o seu convite. Obrigada. Eu e todo mundo que está em casa está super feliz, eu tenho certeza. E se você está feliz, realmente já deixa aquele like que a gente vai amar. E não sai daí não, espera só a vinheta passar. Quando a gente fala em neurocirurgia, já me vem logo à cabeça aquele filme Mãos Talentosas, que todo mundo já deve ter assistido. 3 vezes. Que conta a história daquele neurocirurgião super famoso lá nos Estados Unidos, que vem de uma origem humilde, mas que realizou a primeira cirurgia de gêmeos siameses unidos pela cabeça. Marcou a história, foi muito repercutida aqui, acho que não só no Brasil, mas em alguns países ou no mundo inteiro. Eu era pequena, mas eu lembro desse caso que passava no Fantástico, passava em tudo que é lugar. E aí, a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: como é que é escolher trabalhar numa área que tem tantos desafios? Que é muito desafio, gente, imagina aí. Pois é, a neurocirurgia é muito exigente e realmente é uma especialidade extremamente séria. Sim. Então não existem casos fáceis, não existem decisões que podem ser mais triviais ou mais leves. Então realmente demanda, exige muito, você tem que estar lá 100% dedicado o tempo todo e sem achar que porque você já fez muitos casos daquele gênero, aquele que você está fazendo aquele dia é ok. Não, ele demanda tanta dedicação e concentração como sempre. Agora, a minha escolha para neurocirurgia, ela foi baseada na paixão. Isso é fantástico. Quando fala em paixão, amor pelo que faz. Porque na faculdade de medicina, desde cedo, no primeiro ano, quando a gente passa na anatomia, foi neuroanatomia, o que eu mais gostei. Sério? Então você já Segundo ano, é a parte da fisiologia, como funcionam todos os aparelhos. Aí foi a neurofisiologia. Então eu sabia desde cedo que ia ser neuro. Queria? Entre cirurgia e clínica, aí quando a gente vai evoluindo durante o curso, eu me vi como uma pessoa mais, digamos assim, pragmática, mais algorítmica, sabe? Sim. Opera, não opera, faz, não faz. Então, é mais que tem a ver com a minha personalidade. E aí eu fui para neurocirurgia. Agora, além dela ser uma especialidade extremamente séria, né? Sim. Que tem um impacto grande nas pessoas. Ninguém acorda e fala, hoje eu vou ver um neurocirurgião. Geralmente eles já viram 2, 3 médicos para depois chegarem no neurocirurgião. Exatamente. Requer muito estudo, muita dedicação, atualização o tempo todo, porque a neurocirurgia é um campo que requer muita tecnologia, muita infraestrutura. Está evoluindo sempre, claro que toda a medicina evolui, mas como disse um grande neurocirurgião uma vez, a gente nunca pode considerar que nós evoluímos com as técnicas e com o refinamento quando a gente está trabalhando com o cérebro, que a gente já se dá por satisfeito. Fantástico. Não pode, isso, né? Não existe nada mais nobre. Então, realmente a gente tem que fazer. E por conta disso, nessa busca de minimamente invasivo, talvez não invasivo, e sempre me atraí muito também por questões, claro que tem a neurocirurgia oncológica, no tratamento dos tumores, a vascular, mas também sempre me atraiu desde cedo o tratamento das doenças funcionais, ou seja, aqueles pacientes que não têm alguma coisa que precisa ser removida, mas que eles têm um prejuízo da funcionalidade. Então, como é que a gente muda a função do cérebro? E aí desafio. E aí essa parte, eu realmente fui para os Estados Unidos, me especializei, fiquei lá 10 anos, me tornei professora da Universidade da Califórnia. Então, são as duas áreas com as quais eu mais me identifico dentro da neurocirurgia, né? Que é o tratamento dos tumores
e o tratamento das doenças funcionais. E além disso, tem um aspecto assim, emocionalmente, não é uma coisa que as pessoas tomam de uma maneira leve, né? Se você fala, olha, vai ter que operar a cabeça, vai ter que operar a medula, a coluna, é diferente de você discutir outras coisas. Então, muito diferente. O modo como você também leva o paciente durante essa caminhada, você tem que ter muito jeito, muita preocupação, tem que saber levar o familiar junto também. Junto também ali, ó. E sendo mulher ainda por cima, os horários são muito difíceis, né? Você não tem controle algum sobre sua vida como neurocirurgiã. E aí também tem a parte de ter seus filhos, de ser casada. Tudo isso, a gente tá entendendo, doutora, tudo isso, meu Deus do céu. E a mulher neurocirurgiã é a absoluta minoria, né? É absoluta. Justamente porque é difícil. Você falando aqui, eu tava pensando, caramba, quando você fala neurocirurgiã, você normalmente vem à cabeça homens, né? Você é uma mulher e tá à frente aí de uma grande rede que é referência, né? Que é a Rede DOR. E me fala uma coisa, como é que é isso? Você tá como mulher, a referência tá na frente, tá sendo respeitada? Eu espero que sim. Sem dúvida. Eu acho fantástico isso. Não tenho o que dizer. A rede realmente atrai pela questão de investimento de tecnologia, cuidado, focado no paciente. Mas nós, mulheres, somos 8% do volume de neurocirurgiãs no Brasil, pelo último censo da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. E, assim, não estou fazendo nenhum discurso feminista, até porque eu acredito que as pessoas se provam pelo valor único delas. Não é porque isso, de fato, é o que deve ser, que, infelizmente, não existe também um certo preconceito. Então, assim... A gente não pode fechar os olhos para isso. Não. Então, existe sim. Existem dificuldades que são inerentes à mulher que faz neurocirurgia. Várias questões no mundo inteiro, inclusive tem um movimento dentro da neurocirurgia que é mundial, de se criarem então departamentos e grupos que prestem atenção, porque é muito difícil você, felizmente eu tenho um apoio familiar incrível e único. Isso é bacana, né? A base ali, ó, família que tá apoiando. Família. Mas a gente não pode contar com essa variável para todo mundo. Sim. Então, acho que como sociedade nós temos que pensar em como oferecer essa oportunidade de um modo que se torne igualitário entre os sexos. Bom, doutora, já que você está aqui, eu quero explorar um pouquinho do seu conhecimento, bem pouquinho. Fala para nós, quais são os distúrbios neurológicos mais comuns nos dias de hoje? Os mais comuns são os oncológicos. Então, os tumores cerebrais, hoje, com a longevidade do ser humano, a gente vê que as pessoas envelhecem e com isso vem uma pleia de doenças que não eram tão comuns antigamente. Os fenômenos vasculares, né? Então os acidentes vasculares cerebrais, que já faziam parte, sempre foram topo de lista. Sempre foram. Mas agora a gente vê também aparecendo junto as doenças neurodegenerativas. Porque antes, se a gente for pensar, a mortalidade do ser humano há 200 anos atrás era 40, 45 anos. Hoje não. Graças São a 80, Deus. 83. Obrigada, Senhor, que eu tô nessa leva aí. Já aumentou, entendeu? Vantagem a nessa perspectiva agora. é verdade. Porém, quando a gente envelhece, as doenças degenerativas, como as demências, doença de Parkinson, os tremores, que podem afetar e serem totalmente limitantes, incapacitando a pessoa a levar o alimento à boca, isso tudo aparece em pessoas que têm mais idade. Por isso a gente está vendo um aumento com várias iniciativas de pesquisa nessa área, porque se antevê que cada vez mais a população envelhecendo, nós temos que tratar isso de uma maneira que garanta a qualidade de vida e que seja eficiente do ponto de vista econômico-financeiro. E como precaver isso? Existe uma fórmula mágica, né, para cada uma delas, mas de um modo geral, todos os hábitos de saúde que são bons e que também previnem o aparecimento de tumores, de câncer, o infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral. É bom para uma coisa, é bom para tudo. Para tudo. Então, alimentação seria perfeito. Exercício físico, estilo de vida realmente, né? Que é tão falado hoje. E mesmo tão falado hoje, você percebe o aumento aí nos índices, né, dessas doenças mais, né? E mais ainda, que a gente também tem que levar em consideração o aumento substancial de doenças psiquiátricas, né?
porque o estresse da vida moderna, então o mesmo esforço sobre-humano quase que a gente tem que fazer para manter o shape, ter uma atividade física, ter uma boa dieta, também é para você ter um bom sono, para você aprender a parar e relaxar e não ficar estressado, e não ficar deprimido, e não ficar ansioso. E com o Covid esse ano... Então, é isso que eu ia falar aqui agora, no meio de uma pandemia, né? O negócio que pegou aí o mundo inteiro. Falando-se, eu vi algumas entrevistas sobre o aumento de pacientes psiquiátricos muito grande, muito grande. Só que as pessoas estão em casa, não era para estar mais relaxadas, tranquilas, porque tem que parar de trabalhar. E aí, como é que é isso? Mas por outro lado a gente perdeu liberdade, perdeu capacidade de gerar trabalho, né? Então, confinamento, isolamento social, tudo isso tem um peso gigantesco. Então, as doenças, né, os sintomas psiquiátricos são muito importantes e eles atrapalham muito a manifestação neurológica de outras doenças. Sim. Então, por exemplo, todos os pacientes com Parkinson, eu piorei do Parkinson. Não é que piorou do Parkinson, ele parou de fazer fisioterapia, parou de fazer caminhada. Tá, mas estressado, o estresse piora tudo. Então... Bom, doutora, vamos falar agora da demência, que eu acho que é um tema assim, bastante urgente e relevante, porque estudos apontam que a cada 3 segundos um novo diagnóstico é dado da doença. É demais. Como se precaver disso? Precaver, se você já tem a tendência genética a desenvolver, os hábitos têm uma influência enorme. Muito grande. Isso. Porque existe também a demência vascular, que é por falta de fluxo sanguíneo adequado para o cérebro. E isso é diretamente relacionado a tudo que nós somos desde jovens. Como a gente se conduz, atividade física, alimentação, etc. Então, é muito importante. Como a gente comentou, né? Tem também a questão do envelhecimento, porque quando a gente envelhece, a memória se compromete um pouco, Sim. Mas isso não caracteriza a demência. Então, essa sutileza de diagnóstico, Sim. de cuidado, e além do diagnóstico da demência, existe uma situação, uma condição neurológica chamada hidrocefalia de pressão compensada, aonde parece que a pessoa tem demência e não tem. E o legal é que essa é a única condição. Complexo negócio, viu? Aonde você tem déficit cognitivo e que pode ser revertido com cirurgia. Quais são os primeiros sintomas de uma paciente ou de um paciente que está aí apresentando a demência? Eles costumam, geralmente é uma história progressiva, de que vai perdendo a capacidade da memória mais recente, prejuízo de atenção, só que isso pode se confundir com um monte de outras doenças que não são necessariamente demência. Então, uma depressão pode comprometer a concentração, a capacidade de memória, outras alterações que causam distúrbio de sono, outras doenças neurológicas, como, por exemplo, de novo, citando um pouco do Parkinson, pode ter. Então, assim, primeira coisa é firmar o diagnóstico. Uma vez que firmou um diferencial que é passível de um tratamento, que é drenar o excesso de líquor cirurgicamente e resolver o problema do paciente. E, claro, para a demência, de fato, existem muitos incentivos de pesquisa, existem, acredite você, algumas cirurgias que são consideradas ainda experimentais para a demência, como o uso da estimulação cerebral profunda, que é o marca-passo, o mesmo que a gente usa para tratar o Parkinson. Aliás, se me permite fazer uma Claro! Então, a demência é a doença neurodegenerativa mais comum na população, é número 1. É número 1. A segunda mais comum é o Parkinson. Dos seus pacientes todos, qual foi o mais jovem que você diagnosticou com a demência? Existem algumas demências familiares que aparecem bem cedo. É uma subespecialidade do neurologista clínico que acaba pegando esses casos mais raros. Como neurocirurgião eu acabo vendo, mas geralmente são as pessoas de mais idade, ou às vezes as pessoas se consultam porque tem um familiar com demência e aquilo é devastador. Então as pessoas se preocupam em o que elas podem fazer já para se precaver. Isso, ou o que elas podem fazer para diagnosticar o mais cedo possível. Enfim. Doutora Alessandra, sua tese de mestrado foi gigantesco o tema, eu vou precisar ler aqui. Peraí, foi sobre imediato alívio da dor após radiocirurgia para neuralgia do trigêmeo clássica e sintomática. Qual é o maior desafio nesse tema? Porque o tema já tá desafiador, gente. A gente tem que pegar até o celular para ler. Tá desafiador!
Qual foi o maior desafio aí da sua tese defendida? Bom, a neuralgia do trigêmeo ela é muito conhecida, né? Hum. É aquela dor que vem aguda Sim. quando a pessoa vai falar, quando ela vai Ela sente, mastigar. que ela sente essa dor aquele aqui. vento frio quando tá no ambiente com Ok. ar-condicionado e vem aquela dor Aguda. que a pessoa até Faz para de assim. falar. Isso. Eu já senti isso. Bom, Algumas vezes. o trigêmeo é o maior nervo Sim. do corpo humano. Ok. E a gente sabe que não existe nenhuma região do corpo que é mais bem inervada do que a face. Do que a face. Quem que nunca foi ao dentista e não sentiu aquela... Não é? Então, o trigêmeo dá inervação sensitiva. E quando essa pessoa tem essa condição, ela tem então esses ataques de dor que num período de crise podem acontecer 10, 20, 30 ataques por dia. Nossa, A pessoa para de comer. Então, é a neuralgia mais comum na população. E existem técnicas cirúrgicas para isso. Existem 5 tipos de cirurgia, cada um avaliando para que caso específico a melhor técnica. E eu realmente eu gosto de dor. É uma Sim. área que eu também eu me subespecializei. E a ideia de oferecer um tratamento que não precisasse internação Sim. e colocar esse paciente numa anestesia sempre foi muito atraente. E aí eu me dediquei a isso. A radiocirurgia permite que esses pacientes sejam tratados e Ótimo. obtenham alívio da dor em 90, 95% dos casos. Sensacional, que bom. Você sabe o que eu costumo dizer? Que eu venho também do mercado da dor, obviamente trazendo para a massagem. Sim. Porque antigamente, porque Sim. eu comecei há 20 anos atrás a massagem, eu fazia, naquela época, 15 tipos de massagens diferentes num renomado spa francês que eu trabalhei. E todas essas 15 tipos de massagens eram todas voltadas para dor. Para tirar dor aqui no pescoço, para tirar dor aqui no músculo do braço, da perna. Então, eu pegava muito, que tinham os golfistas, né, que faziam golfe lá no hotel que eu trabalhava no Transamérica. Então, eles tinham dores, que eles faziam isso com o taco, tinham dores aqui atrás, no romboide. Aí tinha o tenista, que tinha já dores em outras musculaturas. E eu gostava muito, porque eu via o cliente chegar com dor e uma hora depois ele saía sem dor. E era fantástico, apenas com o toque das mãos, você massageando ali a musculatura. Era um negócio fantástico. Olha, eu sou totalmente fã, porque a gente que mexe com isso, se a gente for olhar do lado das dores mais simples, mais Sim, agudas, sim. por contratura muscular, Sim, o papel da massagem, o papel do alongamento, eles são, assim, eles resolvem 90% dos problemas. fantástico, eu amo. E o que eu falo sempre para os pacientes, não tem toxicidade, só tem benefício. Só tem benefícios. Porque se você vai pensar em medicação, você vai pensar em cirurgia, claro que a gente Anestesia não e tá uma série de falando coisas. para um caso simples, Sim, é óbvio. sim. Então tem aqueles que precisam Mais de mais complexos, ajuda. exatamente. Mas mesmo nos complexos, sempre eu falo, olha, atividade física, fisioterapia, a massagem, acupuntura, tudo isso tem lugar garantido, seja nos casos mais simples, nos mais complexos e durante o tratamento antes ou depois da cirurgia. Dica, que bom. Sim. E eu mesma, né? Quem que já não teve um torcicolo de uma viagem mal feita, de uma tensão? E aí não é muito melhor do que ficar tomando medicamento por uma semana? Olha, que gostoso, bom saber que ela indica nos casos mais simples aos mais complexos. Obviamente os complexos tem que ter, né? A massagem entra como um coadjuvante muito bom. Porque tem que aí ter os tratamentos, com os remédios, as coisas e tudo mais, né? E se você me permite fazer um adendo, claro. Além do tratamento, né, na questão muscular, de relaxamento, na teoria de controle da dor por estimulação das vias sensitivas Sim. que vão para o cérebro, existe também o componente, principalmente nos casos mais graves, de dores crônicas, resistentes ao tratamento, que requerem multimodalidades. A gente sabe hoje, pela própria teoria da matriz da dor, Sim. que a dor transforma essa pessoa. E essa pessoa transformada reage diferente ao estímulo doloroso. Sim. Então, o efeito, por exemplo, de um tratamento como a massagem, como uma fisioterapia, o próprio cuidado, o fato de você ir receber essa interação com outra pessoa. Já é maravilhoso, né? Isso também gera um efeito emocional.
né? A pessoa se sente cuidada. Cuidada. Ela vai até lá, ela se integra com o profissional, às vezes com um grupo de pacientes numa fisioterapia Sim. conjunta. E isso também tem um aspecto no cérebro, na parte de processamento de emoções, de aprendizado, ver outras pessoas numa condição similar. E isso ajuda na resposta terapêutica. Então é tudo. Sim. O benefício é tanto assim anatômico da via sensitiva, mas também o impacto na parte emocional, na parte de processamento afetiva da dor, que hoje é muito importante. Doutora, você recebe massagem sempre? Recebo massagens, adoro. Infelizmente não é sempre por causa da rotina. Gostaria de fazer muito mais do que faço, mas sou totalmente fã. Já recebeu do nosso método? Ainda não. Ai, meu Deus do céu! Então, ó, já aqui convido na frente de todo mundo para você ir no meu spa e receber a nossa famosa massagem Miracle Touch, que é a mistura da drenagem com modeladora, que a gente também consegue drenar e modelar simultaneamente e ainda relaxar. Tudo junto, ó, 3 em 1. Mulher gosta disso, já faz o pacote de 3 em 1. Total. E aquilo que a gente falou mais cedo, né? Então é tanto o aspecto de relaxamento muscular, sim, alívio de dor e também o lado, por que não, né? O lado afetivo, sim, o lado de ser também um pouco cuidada, mulher, sem como sentir mulher, exatamente. Que você tirou um tempo para você. Isso traz um bem enorme pra alma também. E a gente precisa. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu amei conversar com a doutora Alessandra. Obrigada, eu também gostei muito de participar daqui. Me senti super lisonjeada com a sua agenda, que a gente sabe que não é fácil como médica que tá à frente aí, né, de grandes projetos e tudo mais. Quer deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo aqui agora? Eu acho que a visão que as pessoas têm, geralmente, de neurocirurgia é que é uma coisa muito agressiva, sempre muito grave, que são só nos casos extremos. E não é, né? A neurocirurgia moderna, a neurocirurgia eletiva, ou seja, aquela não é a pessoa que sofreu um acidente de carro e foi chegar no pronto-socorro e que está numa situação de vida ou morte. Ela cresceu tanto nas últimas décadas, ela se tornou tão segura, tão minimamente invasiva. Então, não deixe de procurar, não deixe de inquirir o seu médico do dia a dia, de família, ou um ginecologista, ou o seu oncologista, ou o seu neurologista, sim, endocrinologistas, sim, que podem, de repente, te referir para ouvir pelo menos uma opinião, porque eu vejo, sim, muito que, principalmente essa parte mais tecnológica, minimamente invasiva, ainda é muito desconhecida do público em geral. E as pessoas perdem a oportunidade de se beneficiar. Eu também acho isso. As pessoas perdem de se beneficiar, às vezes por um preconceito, porque não tem tanto conhecimento assim. Mas procura informação. A informação é tudo, né? E quem ainda não assistiu o filme, assista o filme. Ai, verdade! Verdade. Mãos Talentosas. Quem não assistiu esse filme, assista. É maravilhoso. É. Bom, é isso, gente. Eu amei. Muito obrigada, doutora, por ter vindo aqui mesmo, real. E agora é esse momento que a gente convida o pessoal a dar o like. Dá aquele like aí, ó, gente. Like. Aperta o likezinho. Isso é muito bom. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se eu não souber responder, a gente procura a doutora para ela responder você. Compartilha com aquela sua amiga que você fala assim, caramba, ela tá precisando ouvir esses conselhos da doutora ou coisas do tipo para um possível diagnóstico precoce, enfim, a gente não sabe, encaminha para ela. E é isso, nos vemos semana que vem. Ativa o sininho para você receber sempre em primeira mão. Então, tchau, doutora. Tchau, galera. Tchau.